Oi, pessoal, vamos dar continuidade hoje ao nosso conteúdo de geografia do dia 9/6. Hoje nós vamos falar sobre o cerrado, tá? Como aqui logo no começo do texto já fala, peraí só um momento, aqui ó, no primeiro parágrafo, que ele fala que o cerrado é uma formação vegetal mista composta por árvores de diferentes tamanhos e vegetação rasteira. Tá? O cerrado é um bioma brasileiro localizado principalmente na região centro-oeste do país, tá? E também é considerado o segundo maior bioma da América do Sul, com mais de 200 milhões de hectares e ocupa mais de 20% da área territorial do Brasil. Vamos falar um pouquinho aqui do que é o bioma, tá? É o nome dado a um ecossistema que tem características próprias, como clima, tipo de vegetação e espécies de animais. É típico do local, tá? Por isso que predomina ali essas características próprias. Aqui também nós vamos falar aqui, ó, sobre aqui, ó, que continuando aqui, ó, que é considerada a savana brasileira, que predomina nos estados do Goiás, Bahia, Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e algumas partes de São Paulo, Maranhão, Piauí e Rondônia, sendo a segunda maior formação vegetal do Brasil, tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui, ó, sobre o que é uma savana, tá? Eu vou pegar aqui, vou passar aqui para a próxima página, para a gente ver a pesquisa feita sobre a savana. Peraí. Aqui, a pesquisa feita. Savana é uma região plana, cuja vegetação predominante são as plantas gramíneas, com árvores esparsas e arbustos isolados, ou em pequenos grupos. Isso são as savanas, tá? Ó, como mostra essa imagem aqui ao lado, ó, do cerrado aqui, ó, que seria uma savana. Pode ver aqui logo abaixo, aqui, ó, que as gramíneas são rasteiras, as árvores são secas, né? Que a vegetação árbore do cerrado, elas ficam afastadas umas das outras, na maior parte das vezes, e costumam ter os galhos mais secos, duros e retorcidos, como nós podemos observar aqui nessa imagem, tá bom? Vamos passar agora para o segundo aqui parágrafo do nosso texto. Aqui, ó. Aqui fala assim, ó. A maior parte do cerrado é formada por árvores de pequeno e médio porte, arbustos e vegetação rasteira. Seu solo é areno-argiloso e costuma ser pobre em nutrientes. As árvores costumam ser retorcidas e de cascas grossas, devido às características locais do clima e do solo. Porém, o cerrado é muito importante para a preservação da água no Brasil, tá? As árvores são pequenas, porém as suas raízes são muito grandes, que absorvem bastante água. O cerrado é o quê? Ele é um captador de água que distribui água por toda a região e garante a sobrevivência para muitos brasileiros, tá? Agora nós vamos falar aqui logo aqui embaixo, ó, sobre o clima do cerrado, aqui, ó. Que o clima do cerrado, ele apresenta um período chuvoso, que seria a primavera e o verão, e um período de estiagem, que seria o outono e inverno. E o clima lá do cerrado, geralmente é assim, que a temperatura média do cerrado costuma ser de 25 graus. E no verão chega a 40 graus, e no inverno costuma chegar até 12 graus, tá? Esse é o clima do cerrado. Aí aqui, logo abaixo, fala assim, ó, que as temperaturas são elevadas durante a maior parte do tempo, do ano, né? E no inverno podem fazer frio nas áreas mais elevadas e no extremo sul. Então, vamos aqui dar continuidade ao nosso texto, vamos abaixar a tela aqui, ó. Vamos falar aqui, ó, logo abaixo aqui no quarto parágrafo, aqui, ó. Atualmente, a expansão agrícola em direção ao centro-norte do país, com cultivos de grão, soja, algodão e as plantações de cana-de-açúcar, tem contribuído para o desmatamento de grandes extensões do cerrado.
Essa parte aqui que fala sobre o desmatamento do cerrado, vai ter uma atividade para vocês fazerem, tá? Sobre o desmatamento, vocês vão pesquisar sobre isso, tá bom? E aqui também podemos falar que o cerrado brasileiro tem na sua fauna uma grande quantidade de animais. São mais de 2.500 espécies que se encontram no cerrado. Como diz aqui logo abaixo, vamos observar alguns animais que são típicos dos cerrados. Aqui, ó, no 5º parágrafo. Aqui, ó. No cerrado vive uma grande diversidade de animais, dentre eles o tamanduá-bandeira e o lobo-guará. Porém, como o cerrado vem sofrendo com o desmatamento, muitas espécies de animais estão ameaçadas de extinção, entre elas as duas citadas acima. Porque o ser humano está invadindo o habitat desses animais, onde acaba o quê? Eles acabam morrendo e chegando a entrar em extinção. Como está aqui no nosso vocabulário aqui ao lado, estiagem, longo período sem chuva, seca, que ocorre muito no cerrado, tá bom? Aí agora vocês vão dar continuidade aqui na próxima página, aqui ó, na página, nós estamos na 121, nós vamos agora para a página 122, que são as atividades que vocês irão fazer, tá bom? Aqui seria a atividade A11. Quais as características da vegetação do cerrado, que nós vimos no comecinho do texto. Depois aqui logo abaixo vocês vão observar qual das paisagens abaixo podem ser classificadas como cerrado. Vocês vão observar e circular qual que tem mais as características do cerrado. Aí aqui, ó, em dupla, cria uma pequena história que tenha como cenário o cerrado. Nela deve aparecer elementos característicos desta vegetação. Use a criatividade para criar os personagens, ele pode ser seres humanos, animais, plantas ou o que você imaginar. Então, seria em dupla, mas como nós não estamos passando por esse processo da pandemia, então não dá para ser em dupla. Quem conseguir fazer em dupla com um amigo pelo WhatsApp, legal, mas do contrário, faça individual mesmo, tá? Então, você vai ter que fazer uma pequena história, tá? Sobre o cerrado, que tenha como cenário o cerrado. Você pode criar a história do jeito que você quiser, tá? Use a sua criatividade. Pode conter, igual está escrito aqui na nossa questão, pode ter seres humanos, animais, plantas ou o que você imaginar. Você vai criar uma situação que possa ocorrer lá, pode ser desmatamento, pode ser a sua criatividade, tá bom? Aí agora nós vamos finalizar esse conteúdo, tá bom? Até a próxima aula, pessoal.